Já foram 3 clássicos rei esse ano. Os 3 o Ceará venceu. O Ceará venceu a primeira partida, que era pelo Campeonato Cearense, ainda um confronto na fase classificatória. Jogou pela Copa do Nordeste, fase classificatória também. Não é à toa que é o torneio, a competição dos grandes clássicos. Foi lá, conseguiu também vencer e voltou pela Copa do Nordeste para um jogo que definia quem seria finalista da competição. O Cearense estaria lá, Ceará ou Fortaleza? A resposta foi dada, Ceará. O Ceará venceu pelo placar de 3-1. Neste sábado, começa a definir quem será o campeão cearense de 2023. E claro, não precisa nem adivinhar, Ceará e Fortaleza de novo nas finais do Campeonato Cearense. O zagueiro Thiago Pajussá esteve aqui na sala de imprensa do Ceará e falou sobre essa questão de um novo clássico rei, ou novos clássicos rei, porque serão 2 para definição desse título estadual de 2023. E uma questão que eu perguntei para ele é talvez a grande diferença desse para os outros clássicos. Um foi de fase de campeonato cearense que não definia classificação, mas sim colocação. É por conta daquela vitória sobre o Fortaleza no Cearense que o Ceará joga o último clássico rei da temporada em casa, né? Joga o clássico rei decisivo do campeonato cearense em seus domínios. E essa foi a importância, mas não tinha assim um segundo clássico para definir as coisas. Era um clássico ali pela fase classificatória. Depois tivemos Copa do Nordeste, como eu disse há pouco, também pela fase classificatória. E esse agora era um clássico rei decisivo. O Ceará venceu, está na final da Copa do Nordeste, mas não tinha um segundo clássico. Então a diferença para esse clássico rei que vem agora, pelas finais do Campeonato Cearense, é que ele é 1 de 2, né? 90 minutos de 180 que vão definir o estadual. E eu perguntei para o Thiago como o Ceará deve jogar uma partida como essa. Bom, são 2 jogos onde o estádio é o mesmo, as torcidas praticamente deve ser mista, não sei como vai ser, mas como eu falei, né, são jogos de detalhes, né? Não podemos nos precipitar e achar e querer resolver no primeiro jogo. Acho que temos que jogar com inteligência, né? Buscar levar os 90 minutos seguros, firmes, né? Evitar tomar gols, para que assim no segundo jogo a gente consiga se sagrar campeão. Temos um ataque que é muito perigoso, então qualquer oportunidade aí a gente está sendo muito efetivo, isso está sendo muito importante. E também ressaltar aquela questão defensiva, que a gente sofra menos, que a gente tome menos gols. Eu acho que é uma boa receita para que a gente consiga ser campeão. Pois é, vocês perceberam aí o zagueiro Thiago Pajussá falando de uma partida, a primeira de 2 que serão decisivas. Sendo o primeiro jogo das 2 partidas, ele definiu ali alguns detalhes, né? Avaliou algumas questões que ele entende que são importantes. Vamos lá elencar aqui. Pelo que vocês entenderam aí, qualquer coisa vocês dão um retorno aí no vídeo para que vocês possam ver se eu estou correto. Ele fala da questão dos detalhes, clássico, a gente já cansa de ouvir de atletas, de quem já participou, de quem participa, de que detalhes, né? Comissão técnica, treinadores falam muito disso, detalhes definem o clássico. Então tem que estar muito ligado, muito incorporado com o momento decisivo. O clássico é decisão, seja em que momento de competição ele for. Então detalhes, segundo o Thiago, são importantes para essa definição. Depois ele fala de ter inteligência, ou seja, jogar de forma inteligente, entendendo o que é necessário dentro daquele clássico rei. Acredita que é importante não tomar o gol? Não, o Ceará não tem tomado tantos gols assim, mas dos 3 clássicos só teve um que ele não tomou o gol. Então, não tomar um gol é um pensamento que o Thiago fala sobre esse clássico rei. Melhorar na parte defensiva é interessante. O Thiago Pajussá fala sobre isso, né? Porque ele é um dos zagueiros, né? E os zagueiros, queiram ou não, são os mais responsáveis ali pelo sistema defensivo.
Então ele fala de não tomar o gol, de melhorar a parte defensiva da equipe. E coloca uma questão que é bem interessante, confiança, né? Ele confia muito no setor ofensivo do Ceará, ou seja, confia no ataque alvinegro. Bem, dessa parte aí do vídeo sobre esse primeiro jogo e como jogar, é esse o ponto de vista do zagueiro Thiago Paiussá. Mas é claro, ele continuou a coletiva, falou sobre outras questões. Ele acredita que essas 3 vitórias que o Ceará teve até aqui contra o Fortaleza tiveram muito a ver com respeito, que segundo ele não faltou, a equipe do Ceará teve sempre com o seu adversário, reconhecimento da força do adversário, reconhecimento da força que o Fortaleza tinha. Então o Ceará soube jogar porque, no ponto de vista dele, Thiago, ele sempre reconheceu a força que o seu adversário tinha e tratou cada partida com a seriedade que o clássico merece, né? Entende que o clássico merece muita seriedade. Ele acha que um efeito que levou o Ceará ao bom resultado foi tratar cada clássico desse com essa seriedade. Foi perguntado sobre o técnico Gustavo Morínigo, né? E aí falou que o Morínigo é um técnico muito tranquilo, que é um cara muito legal com os atletas, né? E foi perguntado isso porque quando o Morínigo vai para a coletiva, ele é sempre um cara muito sério. Eu acho que é questão da forma dele de trabalhar. Ele é muito sério com o trabalho dele. Então, ele é muito sério com a gente. Mas de vez em quando o Morínigo vai e diz alguma brincadeira e fala alguma coisa que faz a gente rir ali nas coletivas. Você já deve ter acompanhado, se você acompanhou nossos resumos, a gente fala aqui que ele disse uma coisa, que brincou ali, a gente sorriu. O Morínigo é assim, é a forma dele ver as coisas. E o Thiago disse que com os atletas também, ele é sempre muito legal, ele também é um cara sério com os jogadores, mas também tem esse viés ali de ser um cara interessado pelos atletas, né? Me chamou a atenção essa parte humana do técnico Gustavo Morínigo, quando o Varley, antes desse clássico, né, ainda na terça-feira, chegou aqui depois de ter o seu filho. Ele contou para nós na sala de imprensa como é que foi e que ele viu o nascimento, né? Ele viu o parto acontecer e depois ele passou ali com os atletas, né, naquele momento que os jogadores vão lá e batem no atleta que teve seu primeiro filho, que era o caso aí do Varley. Ele passou no corredor, né, como dizem, logo depois do corredor foi lá o Morínigo, olha, aquele abraço apertado, feliz ali, dando parabéns ao seu atleta que estava ali passando por um momento singular na vida de ser pai pela primeira vez. Voltando aqui ao Thiago Paiussá, a sua coletiva, ele admitiu a importância de chegar a essas finais, 2 finais, né, do Campeonato Cearense e também da Copa do Nordeste, e ele acha que isso foi extremamente importante para um time do Ceará que iniciou esse momento da temporada desacreditado, né? Eu chamei atenção ontem, inclusive, na Jangadeiro Band News FM, na transmissão do futebolês da partida, que o Ceará chegava com, nesses últimos 6 anos, o seu menor potencial de investimento, porque a equipe cai para a Série B. A gente sabe que o investimento de futebol brasileiro é principalmente quando você está na Série A, pelas cotas de Série A do brasileiro. Então a equipe cai para a Série B, tem um investimento muito menor, muito inferior, mas mesmo assim consegue, diferente do ano passado, chegar às finais dessas 2 competições que são as mais importantes de início de ano, o Campeonato Cearense e também a Copa do Nordeste. E o Thiago também falou que sabe que mesmo depois das 3 vitórias, o Fortaleza, no ponto de vista dele, segue favorito, entende que o time do Ceará, para continuar vencendo, vai ter que continuar melhorando. E aí ele não está falando só do Clássico Rei, né? Certamente falando das finais da Copa do Nordeste e falando também dos jogos da Série B. Quando você joga uma competição que ela é definida em classificação final pelos pontos corridos, todo jogo é decisivo. Então precisa chegar com uma perspectiva de vitórias, né, de resultados positivos para poder alcançar aquilo que espera. E admitiu que muitos atletas tiveram virose, né? O confronto contra o Fortaleza acabou sendo
um confronto também de superação. Ele disse que entende como difícil o cara se superar depois de uma virose como essa, uma virose gastrointestinal, né, que debilita realmente os atletas, e ir para o jogo. Acho que isso é difícil, isso é complicado, tem que ser exaltado, mas também tem que ser exaltado o cara chegar e dizer: olha, professor, olha, colegas, não vou poder ajudá-los hoje. Hoje eu estou numa situação de que, se eu estiver em campo, eu vou prejudicar o trabalho de vocês. Ele acha que isso também é muito difícil. E o Thiago fala, claro, um cara com experiência sabe realmente o que está dizendo. Thiago que teve o Luiz Otávio como seu companheiro para essa partida. E provavelmente no sábado, como existe esse período, ele pode voltar a ter o David Ricardo para esse jogo, porque o David não tem uma contusão, não tem uma coisa que lhe tire tanto assim dos jogos e treinos. Ele teve, na verdade, um problema intestinal. E certamente esse problema que é de virose deve, óbvio que o afetou para não participar da partida, mas deve estar já sanado para o confronto do próximo sábado. O Ceará voltando a jogar um Clássico Rei, dessa vez começando a definir o Campeonato Cearense de 2023.